aí, galera, como é que vocês estão? Tudo beleza? Bom, vamos lá, vou começar as ideias. Tô vindo fazendo a história das Copas desde 1930, usando minha televisão, usando algumas imagens, né? Pô, cedidas. A gente, quando usa algumas imagens do YouTube, a gente tá até como forma de homenagem a quem já fez o trabalho de colocar lá gols, imagens. Mas beleza. De 30 e até 70 e até 82, tava tudo normal, tudo beleza, vamos que vamos. Meus vídeos estão indo com a frequência baixa de sempre, com poucas pessoas assistindo, curtindo, mas a minha galera. Até que quando eu fiz o da Argentina de 86, alguns dias atrás, e costumo compartilhar para minha galera de WhatsApp, porque eu já não uso mais Facebook nem Instagram, que eu acho uma imensa porcaria, patifaria, pornografia, fofocaiada, não me acrescentem mais nada. Eu só estou dedicando, né, minhas postagens para o YouTube e compartilhamentos pelo WhatsApp. Foi quando eu perguntei para um amigo meu, eu falei, e aí, você não curtiu de 86? Você não achou que para mim foi um dos melhores vídeos que eu fiz, um dos mais demorados? E a minha primeira Copa do Mundo que eu assisti, né, ao vivo. Afinal, tá dando como vídeo indisponível. Aí eu fui olhar, tá lá como direitos lá, de imagens, vídeo bloqueado, enfim. Os outros dois que eu fiz, de 94 e 98, mano, foram vídeos longos, porque eu tava usando todos os gols das Copas, que é muito legal a gente ir falando e mostrando os gols. Os vídeos não vão poder ser vistos. A partir de então, agora até o final da série História das Copas, até 2022, farei com esse fundo aqui, com minhas camisas, né, com o meu cenário, sem mostrar os gols, porque senão meus vídeos vão ficar perdidos, vai ficar só lá no meu canal, ninguém vai conseguir ver nem nada mais. O que eu tiro de conclusão disso tudo? A gente já tem uma imensa dificuldade de pôr adiante um trabalho nosso feito com o maior carinho, na raça, sem edição, sem ninguém, praticamente. Sozinho. Não tô reclamando de nada, mas eu acho legal o jeito que eu faço. Eu vou ali na televisão, fico de fundo lá mostrando algumas imagens. Não vou poder mais fazer isso. É tudo complicado, mano. É tudo burocrático. Legal. A gente vai continuar fazendo, pegando algumas pesquisas de Wikipédia. Pode? Acho que pode, né? Mas, graças a Deus, de 86 até os dias de hoje, até a última Copa, são 11 Copas em que eu todas presenciei pela TV, pelo rádio, pelo jornal, pelas revistas, pela internet. O que eu posso dizer para vocês? Apesar de muito chateado aí de ter perdido 1 hora e meia com 3 vídeos aí, muito bacanas, muito interessantes e mostrando os gols. Só não vou mostrar os gols para vocês, porque a ideia vai ser a mesma, a pesquisa também, talvez eu me lembre até de algumas coisas mais. Então vamos lá, que já perdemos aqui 3 minutos para esclarecer para vocês por que não vai aparecer 86, 94, 98 igual estava aparecendo antes e posteriormente as próximas. 86 foi a 13ª Copa do Mundo, certo, galera? Foi a minha primeira Copa do Mundo que eu realmente senti o que é uma Copa do Mundo, em que eu curti a Copa do Mundo, em que eu vivenciei tudo que aconteceu naquela Copa do Mundo. Tudo entre aspas, porque não passava como hoje em dia todos os jogos da Copa do Mundo, a maioria dos jogos principalmente. 86 passavam jogos do Brasil, um outro jogo esporádico, a final, Argentina e Alemanha, mas eu ali já vinha acompanhando há uns 2 anos antes, né? Revista Placar, colecionando toda semana, né? Semanalmente comprando, aprendendo muita coisa até de história, de geografia, por causa de futebol mundial. Eu lembro que um pouquinho antes da Copa começar, teve uma edição especial da Placar com todas as seleções e todos os escudinhos de jogo de botão, que eu, puta, pirei. Eu não tive o álbum da Copa de 86, se não me engano não teve, mas a gente tinha as figurinhas do ping-pong, do chiclete, que a gente batia figurinha na escola. E como eu disse, em 82, a minha vaga lembrança na memória é a derrota para a Itália, né? De 3-2, onde eu vi todo mundo chorando, perguntei para a minha finada avó o que estava acontecendo, ela falou: o Brasil perdeu uma Copa do Mundo, assim, e eu ainda não tinha tido conhecimento do que era aquilo. Quando eu comecei a ir para estádio em 84 com meu pai, ir para o Morumbi ver jogo do São Paulo, fui para as finais de 85 contra a Portuguesa, aí viciei de vez no futebol, eu já estava começando a acompanhar pela Placar as eliminatórias, as dificuldades com o Evaristo de Macedo, a troca, a volta de Tele Santana, que
perdeu a Copa de 82. Muitos jogadores ali remanescentes, alguns novos, Cortes, Renato Gaúcho, Leandro, na concentração, Mário Sérgio, bem antes. Enfim, e o Brasil foi para o México. Copa que seria disputada na Colômbia, que por problemas financeiros não abrigou a Copa. E o México foi, pela primeira vez, um país a sediar a segunda Copa do Mundo. Tinha sediado em 70, iria sediar em 86. Né? Depois tivemos a Copa da Itália, a Copa da França, aí são países que fizeram 2 Copas do Mundo. E agora teremos o México em 2026, que vai fazer pela terceira vez, vai ser inédito. Terceira vez a Copa no mesmo país, só que vai ser dividido com os Estados Unidos, que vai fazer a segunda, e o Canadá, que vai fazer a primeira. Bom, a Copa contou com 24 participantes, a partir de 82, né, mudou o número de participantes, de 16 para 24, que deu muito certo. 113 países foram disputar as eliminatórias. A Copa foi disputada de 31 de maio a 29 de junho, com 132 gols, 52 partidas e uma média de 2,54 gols por jogo. Argentina campeã, Alemanha vice, França em terceiro, Bélgica em 4, Gary Lineker foi o artilheiro da Copa com 6 gols. Maior goleada, União Soviética 6, Hungria 0 e o público pagante de 2 milhões de pessoas e tralalá, 46 mil a média por jogo. Maradona foi o melhor jogador da Copa e o melhor jogador jovem eleito pela FIFA foi o Tifo, da Bélgica, um grande jogador. Bom, com tudo isso que aconteceu, eu perdi o foco de ficar falando tantas coisas, tantas curiosidades lidas. Eu vou falar lembradas a partir de 86. A Dinamarca, que para todos nas eliminatórias ali ia ser a sensação da Copa, a Dinamáquina, de Alkjaer, de Laudrup, e que estreou metendo 6 no Uruguai, na Celeste Olímpica, bicampeão mundial. A Dinamarca atropelou a primeira fase, ganhou da Alemanha, só que foi despachada por 5-1 pela Espanha, nas oitavas de final, que ninguém entendeu nada. A Dinamarca tinha uma camisa muito louca na época, ela era dividida. Metade vermelhona, metade vermelha listradinha. A Copa foi no México, que passou para a segunda fase, como sempre, e como nunca passa para as quartas de finais. Bom, a derrota do Brasil nas quartas de final para a França foi dolorosa, foi dolorida, foi a minha primeira decepção, meu primeiro choro com o futebol, foi uma tristeza total. Eu acredito que em 82 a perca foi assim muito sentida, devido à seleção ser muito forte. Mas em 86 a gente já estava mais do que mais precisando do tetracampeonato. Tivemos diretas já em 85, aquela situação da ditadura impregnando demais desde os anos 70. E 86 foi braba, derrota para a França. O Brasil teve uma primeira fase muito boa contra a Espanha na estreia, que foi uma vitória meio polêmica, controversa, o gol do Sócrates, porque teve um gol da Espanha mal anulado, era para ser 1-1 o jogo. Mas vencemos a Argélia, vencemos a Irlanda do Norte do goleiro Pat Jennings, que tinha mais de 40 anos de idade, um dos jogadores mais velhos a disputar a Copa do Mundo, onde Josimar, que veio convocado do Botafogo para ser reserva do Edson, que era reserva do Leandro do Flamengo, o Josimar ganhou a posição do Edson, do Corinthians, e fez um golaço contra a Irlanda do Norte, e nas oitavas de finais fez outro golaço contra a Polônia. Jogadas que ele vinha de fora da área e acertava a gaveta. Uma pena, né? Não poder mostrar os gols, né, mano? É coisas que me fazem pensar, sabe no quê? Acabou essa série das Copas, até mesmo por causa de outras situações, e pausar, porque é muita treta para pouco truta, mas vamos que vamos. O Brasil chega contra a França, empata em 1-1. O Zico, que era o nosso maior craque, que tinha voltado da Udinese da Itália para o Flamengo, sofreu uma contusão muito séria um ano antes, onde o Márcio Rossini do Bangu quebrou sua perna. Ele chegou na Copa aos trancos e barrancos, tinha feito alguns bons amistosos, mas não estava sendo titular. Contra a França estava no banco, era para o Silas ter entrado, ele entrou no jogo, e era para o Branco ter batido o pênalti, ele pegou a bola e bateu o pênalti, em que o Bates, grande goleiro francês, pegou e defendeu. Até então, o jogo normal foi 1-1, gols de Careca para o Brasil e Platini, Michel Platini para a França. E na disputa de pênaltis, Sócrates e Júlio César desperdiçaram. A França ainda bateu um pênalti que a bola bateu na trave, bateu nas costas do Carlos e entrou. O Carlos, que eu sempre achei um goleiro razoável para baixo, que foi o grande goleiro da Ponte do Corinthians, mas a gente tinha o Leão, Paulo Vitor, tinha o Gilmar do São Paulo que não foi convocado, tinha os grandes goleiros que poderiam estar lá no lugar dele.
E o problema em 82 também foi goleiro, que o Valdir Pérez não era ali o goleiro para ser o titular. Enfim, o Brasil eliminado. Eu, molecote de tudo, em 86, com 9 anos de idade, chorei aquele dia, a minha rua toda cheia de fitinha, de enfeite, tudo pintada. Só que aí eu fui apresentado à seleção argentina de futebol, a seleção de Dom Diego Armando Maradona, que ao lado de Valdano, Burruchaga, Ruggeri, goleiro Pumpido, esmirilhou na Copa. Na primeira fase, empataram com a atual campeã Itália, venceram a Coreia do Sul e a Bulgária na estreia. Depois, passaram pelo Uruguai, nas oitavas de finais, em um dos maiores clássicos do futebol mundial e em um dos maiores jogos da história das Copas, e no gol mais lindo da história das Copas, venceram a Inglaterra. Inglaterra e a Argentina já tinham disputado jogos ferrenhos em Copas do Mundo, inclusive em 66 na Inglaterra, quando a Inglaterra ganhou, que teve a expulsão do Ratinho lá, que ele saiu e pegou a bandeira da Inglaterra lá da bandeirinha de escanteio, jogou no chão, pisou na bandeirinha. Guerra das Malvinas em 82, onde a Inglaterra tomou terras argentinas na força. A Argentina vinha com o título de 78 contestado, aquele resultado lá contra o Peru, um título que poderia ter sido brasileiro, o título moral do Cláudio Coutinho, mas foi campeão. A Argentina foi campeã sem o Maradona, que já era um craque jovem na época. Em 82 chegou para buscar o bicampeonato e perdeu para o Brasil, perdeu para a Itália, naquele quadrangularzinho ali, onde o Maradona foi expulso contra o Brasil, perdeu a linha contra o Batista, e enfim, chega em 86, recém-chegado ao Napoli, já estava fazendo barulho no Napoli, no bom sentido, iria fazer uma dupla monstruosa com o Careca, né, que estava saindo do São Paulo, e aí, o que a gente viu naquele dia, eu lembro até hoje, assisti pela TV, o gol de mão, que talvez hoje não fosse validado pelo VAR, la mão de Deus, e o gol onde ele sai lá de trás, driblando toda a defesa da Inglaterra, meio de campo, defesa, o goleiro Peter Shilton, e reboca 2-0, o gol mais lindo da história de todas as Copas do Mundo, pela importância, pela plástica do gol, por tudo. E ali em diante, semifinais, 2 gols de Diego Armando Maradona contra a Bélgica, também teve um que era muito parecido, só que foi um pouquinho mais de perto, contra o grande goleiro Faf também, né? E a Argentina chegaria na final contra a Alemanha, que se tornou um dos maiores clássicos mundiais também, pois fizeram mais 2 finais. Na Copa seguinte, a Alemanha ganhou da Argentina, na revanche, num pênalti polêmico, que a gente já falou aqui. E em 2014, aqui no Brasil, depois da Alemanha esbagaçar com a Argentina perdeu a final para a Alemanha e também já disputaram várias outras fases de Copa. Pois bem, a Argentina ganhava de 2-0 da Alemanha, título praticamente ganho, quando Rummenigge e Fowler empataram. Em poucos minutos, o bicampeonato argentino parecia que estava já indo por água abaixo, quando a Alemanha, buscando o tricampeonato, nos últimos minutos de jogo deu uma bobeira, o Maradona deu um passe açucarado para Burruchaga fazer o gol do título e dar o bicampeonato mundial para a Argentina, que seria o último até 2022. A Argentina ficou muito tempo sem ganhar a Copa do Mundo. São coisas que me vêm na minha memória. São situações muito boas de se lembrar. Aqui eu estou vendo algumas coisas sobre o sorteio, sobre as transmissões. Eu não vou falar de nada disso, certo, galera? As sedes foram o Estádio Azteca, San Nicolás de los Garza, Monterrey, Nezahualcóyotl, que é o nome azteca, Irapuato, Zapopan, Toluca, León, Querétaro, Puebla de Zaragoza e Guadalajara, né? Que tem um dos maiores estádios do México. Vamos falar aqui de números, então. A primeira fase tivemos o grupo A com a Argentina em primeiro, a Itália em segundo, a Bulgária em terceiro se classificando e a Coreia do Sul caindo fora. Antigamente, quando eram 24 seleções classificadas, as 2 primeiras seleções de cada grupo, com 6 grupos, e as 4 melhores terceiras colocadas. A gente teve, então... Vamos falar lá o resultado dos jogos? Acho que não tem importância, né? A gente vai falar só sobre as classificações. Grupo B, México em primeiro com 5, Paraguai em segundo com 4, Bélgica em terceiro com 3, se classificaram, e o Iraque sem nenhum ponto caiu fora. E a Bélgica se classificou em terceiro, né, pelos critérios de desempate, chegou às semifinais, chegando em terceiro lugar da Copa. No grupo C, União Soviética com 5, França com 5, primeiro e segundo lugar, Hungria com 2 e Canadá com 4, vazaram cedo
da Copa. No grupo do Brasil, o Brasil com 6 pontos. Antigamente a vitória dava 2 pontos apenas. Ganhou os 3 jogos da primeira fase, 6 pontos. A Espanha ficou com 4, se classificou. Irlanda do Norte e Argélia com 1 ponto cada, caíram fora. Dinamarca com 6 no grupo E. Foi monstro na primeira fase, se classificou em primeiro. A Alemanha Ocidental com 3 ficou em segundo. E o Uruguai com 2 pontos conseguiu se classificar em terceiro. A Escócia com 1 ponto caiu fora. A Escócia que fez boas Copas 78 e 82. No último grupo, um grupo bem equilibrado, Marrocos com 4 pontos em primeiro lugar, Marrocos que era a zebra do grupo, Marrocos que agora foi a primeira seleção africana a chegar em uma semifinal de Copa, já tinha ido muito bem em 86 e voltou a disputar uma Copa desde 1970, que não tínhamos Marrocos em uma Copa do Mundo. A Inglaterra ficou em segunda do grupo com 3 pontos, a Polônia ficou em terceiro com 3 pontos e Portugal com 2 pontos caiu fora na primeira fase. A Polônia que tinha Boniek, um grande jogador. Bom, aí a gente vem para a fase final. Nas oitavas de final, como eu já disse, a Argentina ganhou o clássico do americano contra o Uruguai de 1-0, a Inglaterra ganhou do Paraguai de 3-0, a Espanha enfiou 5-1 na Dinamarca e a União Soviética perdeu para a Bélgica de 4-3. Um jogaço que foi esse jogo aí. Brasil 4, Polônia 0, França 2, Itália 0, ganhando da atual campeã mundial. A Alemanha ganhou do Marrocos de 1-0, um jogo apertadíssimo. E o México ganhou da Bulgária de 2-0. O México foi a última vez que chegou numas quartas de finais de Copa do Mundo, foi na Copa sediada em seu país, no México. Só que aí depois enfrentou a Alemanha Ocidental e foi eliminado. Só que foi um jogo 0-0, onde o México jogou melhor que a Alemanha e perdeu nos pênaltis por 4-1. O Brasil foi eliminado pela França nos pênaltis, 4-3, tinha sido 1-1 o jogo. Espanha e Bélgica fizeram um jogaço também, 1-1, onde a Bélgica ganhou de 5-4 da Espanha. Espanha do goleirão Zubizarreta e Argentina e Inglaterra 2-1 para a Argentina. Nas semifinais, a Argentina ganhou da Bélgica de 2-0 e a Alemanha Ocidental bateu a França por 2-0. Na decisão do terceiro lugar, a França ganhou da Bélgica, a Bélgica ficou em quarto por 4-2 e na final 3 Argentina, 2 Alemanha. Aqui a gente tem quem fez os gols das quartas de finais, das semifinais, enfim. Brau, Valdano e Burruchaga fizeram os gols da Argentina na final, Rummenigge e Feuer para a Alemanha, como eu havia dito. A classificação final ficou Argentina, Alemanha Ocidental, França e Bélgica. O Brasil em quinto lugar, o México em sexto, sua melhor colocação em mundiais, Espanha em sétimo e Inglaterra em oitavo. Dinamarca, União Soviética, Marrocos, Itália, Paraguai, Polônia, Bulgária e Uruguai. Portugal, Hungria, Escócia, Coreia do Sul. Irlanda do Norte, Argélia, Iraque e Canadá, último colocado. Bola de ouro foi para Dom Diego Armando Maradona, que fez, talvez, eu vou dizer mais uma vez isso. Falam que a Copa de 58, o Pelé, né, juntamente com muitos outros bons jogadores, ganhou o Brasil. 62, o Garrincha praticamente ganhou sozinho para o Brasil. E Maradona em 86 praticamente ganhou sozinho para a Argentina. Agora o Messi também em 2022. Para mim, Maradona foi muito mais importante em 86 para a Argentina do que o Messi em 2022 para a Argentina, porque a Argentina contou muito com o goleirão também, o Dibu Martínez. Em 86 o Pompidou, além de ser, apesar de ser um grande goleiro, não fez tudo que precisou fazer o goleiro da Argentina em 2022. E o Maradona era diferenciado. Eu acho que foi o jogador em toda a história das Copas que ganhou uma Copa mais sozinho, foi Maradona em 86. A bola de prata ficou para o goleiro alemão Schumacher e a bola de bronze para Elkjær, da Dinamarca. Prêmio Yashin, melhor goleiro, para Schumacher. Chuteira de ouro, artilheiro, Gary Lineker, da Inglaterra. Chuteira de prata, vice-artilheiros, Maradona, Careca e Butragueño, muito bom, da Espanha, craque do Real Madrid. Chuteira de bronze, Valdano, da Argentina, Elkjær, da Dinamarca, Altobelli, da Itália, grande craque também, e o Belanov, da União Soviética, que também era matador. Fair play ficou para o Brasil. Então aqui, artilheiro Lineker com 6 gols, vice-artilheiros, Maradona, Careca e Butragueño. Que mais? É isso. Não tem muito mais. Eu peço desculpas novamente pelo vídeo não ter as imagens, para a gente não ter o vídeo bloqueado, para a gente poder passar para vocês um pouco do nosso conhecimento, um pouco do nosso amor, né, pelo futebol, pela história das Copas do Mundo. E então, a Copa de 90 eles liberaram, a de 94, 98 eu vou fazer de novo. E vocês vão acompanhar com a gente aí. Beleza, galera? Valeu. Dios, muito obrigado por me presentear com tudo que você fez em 1986. Eterno, saudoso e imortal Dom Diego Armando Maradona, Pibe de Ouro. Sempre estarei lembrando, até meu final da minha vida, de tudo que você fez em 86. Muitas gracias.